Olá, gente, bom dia, tudo bom? Hoje é quarta-feira, dia 5 de março de 2025 e eu vou trazer hoje para vocês o devocional, como eu havia comentado, que eu vou passar a trazer aqui com vocês. Hoje o devocional é o dia 36 e eu vou falar sobre sem pressa para descobrir o seu chamado. Então, vocês acompanhem comigo a leitura, que fala assim, ó. Uma das perguntas que eu mais escuto é: como descubro o meu chamado? Somos inspirados por pessoas de Deus que causam grande impacto em nossas vidas através de seus chamados. E é natural desejarmos viver algo assim também. O problema é que muitos cristãos vivem ansiosos para encontrar o motivo pelo qual foram criados, achando que só assim vão agradar a Deus. Mas será que o Senhor está tão interessado assim no seu chamado? É claro que Ele se importa com a forma como você viverá a sua vida. Mas a verdade é que todos nós fomos criados para ter um relacionamento com o Pai, sendo esse o nosso principal chamado. Você pode estar pensando, mas só isso? A questão é que só quando entendemos o nosso chamado principal e nos voltamos a Deus em arrependimento pelos nossos pecados, é que encontramos o verdadeiro sentido da nossa existência. Efésios 1, 18, 19 e João 4, 10. Fomos feitas para conhecer o Cristo e trazer liberdade a outras pessoas. E ninguém se exclui dessa. Não estou dizendo para você deixar de compreender mais profundamente o seu propósito aqui na Terra, mas antes de fazer qualquer coisa para Ele, precisamos conhecê-lo. Pois estar com o nosso Senhor nos trará mais satisfação do que qualquer outra coisa que fizermos. Deste lugar de intimidade com o nosso Pai, vamos viver a plenitude que o Senhor tem para cada um de nós. 1 Pedro 1, 15 e 16 e Colossenses 1, 16 e 17. Mas se Deus aparecesse agora e dissesse que daqui a alguns anos você se tornaria uma pessoa mais influente no seu país, uma atriz famosa, uma médica renomada, uma missionária em tempo integral na África, ou até mesmo que viveria todos os sonhos mais loucos do seu coração, você estaria pronta para receber essa notícia? Será que continuaria amando a Deus e tirando tempo todos os dias para ouvi-lo e conhecê-lo mais intimamente? Olhando para a vida de José, nos deparamos com um jovem apressado para viver os sonhos que Deus havia lhe dado. E por conta disso, não soube lidar com a grandeza do seu chamado, o que quase o levou à destruição. Por isso, para o nosso próprio bem, Deus não nos mostra tudo o que iremos viver de uma só vez. Assim como na história de José, Ele não quer que o nosso chamado seja revelado antes da hora e nos destrua, mas deseja que, mesmo quando não sabemos o próximo passo a dar, nossos olhos continuam nele, confiando em sua fidelidade. José foi crescendo em meio às crises, se aprofundando em seu relacionamento com Deus e abrindo seu coração para as mudanças e ajustes que o Senhor desejava fazer nele, antes que pudesse viver o grande propósito de sua vida. Deus não tem pressa para que você faça grandes coisas, mas tem pressa para que você tenha um relacionamento íntimo com Ele. E esse devocional, é a primeira vez que eu tô lendo aqui, né? Eu tô lendo aqui junto com vocês. E nos remete muito a entendermos
que enquanto nós não passarmos pela forja, pela prensa, pela aprovação do Senhor, a gente não consegue executar o nosso chamado. Porque nós precisamos ser moldados, nós precisamos ser trabalhados primeiros para depois trabalhar na obra do Senhor. Assim como aqui fala, né? Que Ele quer primeiro que nós tenhamos intimidade com Ele. Ele quer primeiro que nós tenhamos comunhão com Ele. Sejamos amigos íntimos. A primeira coisa quando nós acordamos é dar um bom dia para Ele, convidá-lo, bom dia Espírito Santo, bom dia Abba Pai, entre no meu lar, seja o nosso convidado de honra, sente à mesa conosco. Quando você entra no carro para você dirigir e para o trabalho, ou você, né, vai na sua moto e você já logo convida Espírito Santo, senta aqui ao meu lado, esteja comigo, me direcionando, me guiando, me orientando. E são nesses pequeninos detalhes que Deus vai nos aprovando. E aí Ele começa a te mostrar, começa a trazer à tona o que você precisa fazer para executar o seu chamado. Eu vou até comentar aqui com vocês um pequeno trecho assim da minha história. Eu vivi muito tempo da minha vida com uma deficiência na área do perdão. Eu tinha muita dificuldade de perdoar o meu pai. Muita dificuldade. A gente tinha muito distanciamento, muitos bloqueios emocionais. E isso me corroía muito. Isso me impedia de viver o meu chamado. Até que um dia, o Espírito Santo de Deus, o nosso amigo, amado, querido, ele me confrontou. Ele disse bem assim para mim: você me conhece, você conhece o Pai Celestial e você precisa liberar perdão para você seguir, para você executar o seu chamado, para você ter uma vida leve, para você viver o sobrenatural. E até por esse motivo que, né, aqui no meu perfil eu falo sobre a psicanálise, eu falo sobre a fé, eu falo sobre a nossa saúde, né, física, mental, porque nós precisamos alinhar a nossa saúde espiritual com a nossa saúde mental, com a nossa alma, né, a nossa psique. Porque se uma ou outra estiverem adoecidas, elas não, nenhuma nem a outra consegue talvez dar seguimento, porque uma depende da outra. Nós precisamos balancear, até o nosso corpo físico também, né, que eu falo muito da tríade. Nós precisamos balancear, precisamos também cuidar do nosso corpo, do nosso físico. Inclusive hoje eu estava assistindo, né, um podcast do doutor, da pastora, né, Tânia Teresa, e o doutor Felipe Batistella, se eu não me engano, o sobrenome dele. E ele me relatou algo que eu achei muito pertinente, muito relevante, falando que o jejum, ele é algo que foi até, né, teve um médico renomado que recebeu um prêmio Nobel sobre isso, uma pesquisa que ele fez relacionando o jejum à melhora no nosso corpo físico em relação à diminuição das células deficientes. Então, para vocês terem um discernimento, né, uma noção, quando você jejua, você cuida do seu físico e você cuida do seu espiritual. Quando você faz um jejum espiritual, né, você está cuidando de ambos. Então, olha, para vocês terem assim dimensão de como o mundo espiritual, a nossa mente, o nosso corpo precisam estar alinhados. E em relação ao nosso chamado, você vai entender o seu chamado quando você passar pelo processo, quando você for forjado e for aprovado. Deus começa a executar aquilo que Ele te confiou para fazer, porque você será apenas instrumento nas mãos dEle.